Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre crimes cibernéticos, um assunto cada vez mais atual e recorrente na nossa sociedade, né? Sobre esse tema, vamos conversar com o professor, advogado e especialista em direito digital, Fernando Pérez. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço. O privilégio é meu de poder estar aqui discutir um assunto que considero tão importante. E cada vez mais atual, né, professor? Vamos começar, então, situando o nosso telespectador sobre o que caracteriza, um exemplo concreto, professor, que caracteriza o crime cibernético e que chega até, que são os casos mais recorrentes, que chegam até o senhor. De fato, nós interagimos cada vez mais pela internet, né? Redes sociais, os celulares estão cada vez mais nas nossas mãos. Então, nós estamos transformando os nossos atos, nossas ações, nossas atitudes cada vez mais virtuais também. Ao passo que nós nos relacionamos cada vez mais pela internet, existem muitas consequências que lá acontecem também. Então, quando a gente fala esses relacionamentos podem trazer inúmeras consequências, né? Então, quando a gente fala de crimes que ocorrem na internet, existem diferentes modalidades, diferentes tipos, mas podem ser aqueles crimes que, porventura, começam de forma presencial e acabam na internet, como, por exemplo, uma ofensa, um acidente, algo que ocorra contra uma pessoa, mas as suas consequências, os danos ocorrem quando alguém vai lá e comenta, publica uma foto, compartilha um vídeo. Pode ser um crime que comece e termine também no meio virtual, né? Uma invasão de um hacker, por exemplo, uma obtenção indevida de dados e por aí vai, são diferentes tipos de crimes. Ou algo que comece na internet e tem até sua consequência no mundo presencial, como, por exemplo, boatos e fake news, né? Dizendo que determinada pessoa é suspeito, acusado de um crime, e alguém vai lá, por exemplo, e quer tomar providências presencialmente. Ou seja, são diferentes modalidades, mas a questão principal, né, de um crime que ocorre no meio virtual é que nós utilizamos, então, da internet, utilizamos de aparelhos para cometer esses crimes. Se a gente, sem entrar em detalhes técnicos da questão criminal, da legislação em si, mas considero que os crimes são velhos crimes cometidos por novos meios, salvo alguns crimes mais específicos, talvez recentes, que entraram, né, muito recentemente no Código Penal, na nossa legislação. Então, quando eu falo de velhos crimes, por exemplo, o crime de estelionato, 171, né? Ou seja, existem diferentes formas de serem praticados e eu posso praticar a sua modalidade virtual. Não existe, porém, o estelionato presencial e o virtual. A legislação trata de um mesmo modo. Crime de difamação, calúnia, injúria. Você pode cometer esse crime presencialmente, né, contra outras pessoas ou pela internet. Existe, né, nos crimes contra a honra, só um parênteses, no caso de difamação, calúnia e injúria, existe uma previsão na legislação que quando esse crime é cometido por um meio que aumenta a sua divulgação, a pena pode ser aumentada. Então, se você comete pela internet, existe um aumento de pena. E existem alguns outros crimes mais recentes que são próprios da internet ou não são próprios da internet, mas são muito praticados lá. E vou dar um exemplo. Existe o crime de invasão de dispositivo informático. Ou seja, a pessoa, quando, né, ou seja, alguém vai lá e acessa de uma forma indevida, sobrepujando, por exemplo, uma senha, um mecanismo de segurança e obtém dados, como, por exemplo, um criminoso, ele envia um e-mail falso para a vítima, obtém a senha de uma rede social, por exemplo, de um e-mail, entra nessa conta, obtém dados e faz uma divulgação indevida, por exemplo. Esse é um crime específico relacionado à tecnologia. E agora está muito em voga a questão do stalkeamento, né? A pessoa começa a perseguir outra pessoa usando também das redes sociais, enfim. Exato. Acontece que nós compartilhamos muitas informações, principalmente nas redes sociais. Eu brinco que muitas vezes e eu faço isso, né? Eu comumente faço isso, a gente deixa a nossa luz de casa acesa para que pessoas que passem, né, pensem que tem alguém em casa e você tira e publica uma foto numa rede social dizendo que está num lugar distante, está lá na praia, está lá viajando. É só para dizer que nós esquecemos, muitas vezes, nós negligenciamos esse paralelo da segurança. Se nós tomamos cuidado com quem nós conhecemos presencialmente, nós não conhecemos a maioria das pessoas com quem nós nos relacionamos virtualmente. E sabe-se lá qual o interesse dessas pessoas. Então, existem muitas pessoas que, por um sentimento de impunidade, né, um sentimento falso de anonimato, acabam por perseguir, compartilhar fotos e vídeos, por exemplo. Né? O compartilhamento, o registro
E o compartilhamento sem consentimento de fotos e vídeos é um crime muito novo, né? Ele não é específico para a internet, porque ele vale para qualquer modalidade, mas hoje isso acontece muito nas redes sociais, nos celulares, compartilhamento de fotos e vídeos. Esse é um crime que entrou na nossa legislação agora no final de 2018, no segundo semestre de 2018, na verdade. E agora uma coisa que o senhor falou, a questão da difamação, por exemplo, né? Como no senso comum se diz que a internet é terra de ninguém, a pessoa se acha no direito de difamar e desqualificar alguém num Facebook, por exemplo, onde o acesso é muito maior. Isso também pode ser configurado crime e a vítima pode usar esse comentário para entrar com uma ação, né? Sem dúvida. Acontece que muitos de nós confundimos liberdade de expressão com o direito de agredir, o direito, né, à honra de outras pessoas. Então, quando eu faço um comentário, eu promovo uma situação, e um comentário pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser qualquer outro tipo de meio, e eu ultrapasso essa linha da simples liberdade de expressão, eu posso, né, muito provavelmente estar cometendo um crime, pelo menos de difamação. A difamação, quando você atinge a honra dela, você diz que ela cometeu um fato que moralmente, né, ou dentro da ética, da moral, talvez não seja aceitável, você diz que ela cometeu. E existe essa linha que separa a liberdade de expressão, um simples comentário com uma agressão, muitas vezes é difícil de lidar, ou nós simplesmente ignoramos. Então, a vítima de um crime, seja aquela pessoa que compartilhou, que criou a ofensa, assim como aqueles que compartilharam também, podem ser responsabilizados, né? Tanto na esfera criminal, um crime de difamação, um crime de calúnia, uma injúria, né? Calúnia quando você imputa, quando você fala que ela cometeu algo que é definido como crime, por exemplo, mas ela provavelmente não cometeu, ou injúria quando você trata de questões de raça, de religião, né? Questões muito íntimas da pessoa, você pode cometer diferentes crimes num comentário só. E pode se envolver vários outros crimes relacionados também. E além disso, o criminoso, né, o autor, ele pode ser condenado também ao pagamento de uma indenização por danos morais. Além de uma ação criminal, uma ação também na esfera civil pelo pagamento de uma indenização por danos morais. Isso me lembra de um caso, de um julgamento, em que algumas pessoas foram condenadas ao pagamento de uma indenização por dano moral porque curtiram, simplesmente curtiram uma publicação ofensiva. O que o juiz considerou? A partir do momento que essas pessoas que foram condenadas, elas curtiram, elas deram uma nova visibilidade para quem não sabia daquela ofensa, tomou conhecimento daquela ofensa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que levar os nossos princípios de segurança, de boa convivência, respeito, porque eu sempre digo, do outro lado do computador, do celular, tem uma pessoa real. Tem uma pessoa real. Por mais que a gente não veja ela, se a gente ultrapassa o limite, a gente vai causar um dano imenso nessas pessoas, né? Professor, recentemente tivemos um caso que chocou o país, que foi aquele atentado, né, aquele ataque numa escola em Suzano, na Grande São Paulo, praticado aí por jovens e um adolescente, que vitimou alguns adolescentes, infelizmente, né? E na investigação a polícia descobriu que esse ataque foi planejado na internet e num conceito que se chama de Deep Web. O que é isso, qual é o perigo disso e como os pais podem controlar essas atuações, atividades dos seus filhos nessa chamada Deep Web, professor? Nós não temos estatísticas, nós não temos como medir, então por consciência da quantidade de conteúdo que existe na internet. Quando a gente fala na internet, é um conceito muito amplo, né? Não é só aquilo que a gente acessa, vai lá no buscador, nós procuramos e encontramos. Existe uma quantidade N vezes maior de conteúdo. Não existe estatística. Existe uma previsão, uma expectativa de que seja 6, 10, 20, 30 vezes mais conteúdo. Não se sabe. Existe uma estimativa, talvez, mas muito vaga ainda. Ou seja, daquilo que nós procuramos, que nós conseguimos encontrar diretamente, é somente um percentual, somente a ponta do iceberg da quantidade de conteúdos que nós encontramos. Então, o que acontece? Por um conceito, por uma expectativa de privacidade, independente de qual seja a razão, por uma expectativa de privacidade, muitos sites, muitos conteúdos não ficam visíveis no simples buscador. Você precisa de um software, de um programa, para você entrar dentro de um outro espaço, que aí é a Deep Web. Ou seja, nós não vamos lá... Uma internet profunda. Uma internet profunda, porque aquilo... Imagine um iceberg. A ponta do iceberg nós temos noção e o resto está mais profundo.
Quer dizer que é secreto? Não, ele só não está visível facilmente. Então eu preciso, por exemplo, instalar um programa no meu computador para poder acessar esse conteúdo. Um outro ponto, não quer dizer que, pelo fato de estar oculto, de ser profundo, de que é proibido, de que somente existem coisas erradas, né? Ou seja, se o entrar na Deep Web em si não é crime, não é crime. Ou seja, você estar na Deep Web não tem problema nenhum. Agora, vamos pensar assim, fazer uma analogia. Se, vamos dizer que numa cidade exista um lugar que às vezes por exemplo, mais perigoso, alguma coisa assim, que a gente fique com receio de entrar lá. Quer dizer que o fato de eu entrar lá eu estou cometendo um crime? Não. Não, né? Não necessariamente. Mas se eu estiver num lugar que você tenha menos visibilidade, muitas pessoas talvez procurem esse espaço para cometerem crimes. Então, na Deep Web se encontram coisas boas, coisas e conteúdos que os autores querem manter de forma privada, coisas tranquilas, e também o pior do que há do ser humano também. Ou seja, encontra-se, sem segredo, encontra-se como fabricar armas, como venda de drogas, e essa é a parte mais light ainda, infelizmente. E você consegue encontrar o extremo da maldade humana nessas oportunidades também. E por isso, ou seja, é muito mais fácil você expor um comentário, uma intenção agressiva e você receber apoio, você receber incentivo, mais informações de outras pessoas. É por isso que talvez em bate-papos, em blogs, em fóruns na Deep Web, alguém que vai lá com uma má intenção consegue, então, muito apoio e incentivo e pode acabar praticando. E como é que a família, o pai responsável, a mãe, enfim, pode controlar isso, se é que é possível, né? Controlar, você impedir que as coisas aconteçam, se torna cada vez mais difícil. Eu digo que, para que tudo isso se torne um caos, para que a gente perca o controle de vez, basta a gente continuar fazendo o que está fazendo. Não precisa melhorar, só a gente continuar fazendo o que está fazendo no que se relaciona à nossa educação digital. Os pais eles devem tomar muito cuidado inicialmente e não dar acesso, não dar um celular para crianças muito pequenas. O que, infelizmente, está cada vez mais comum também, né, professor? Cada vez mais comum, porque, independente de qual seja o motivo, existem diferentes formas de agressão, de criminosos chegarem a partir das crianças, a partir dos adolescentes. Esse é um dos primeiros pontos. Os nossos pais, quando a gente saía de casa, perguntavam, meu filho, com quem você vai sair? Né? Aonde que você vai? Deixa eu conversar com os pais dele. Hoje nós não sabemos as pessoas com quem nossos filhos, os nossos familiares se relacionam na internet. E nós não conhecemos quem está na internet. Muitos criminosos se fantasiam, fingem se tratar de adultos ou adquirem outras identidades com o propósito de atingir principalmente crianças e adolescentes. Isso não só existe, como existe em grande quantidade. E, infelizmente, pela falsa sensação de anonimato, de impunidade, infelizmente isso acontece. Então os pais devem conversar com os filhos, devem expor os perigos e evitar ser um controle distante. Né? A criança, muitas vezes o pai dá um celular para a criança e de longe o pai vê que está assistindo um desenho. Né? Olha que bonito, meu filho está assistindo um desenho que ele gosta. Só que existem pessoas de má fé, olha só, nos grandes repositórios de vídeos que todos nós utilizamos, a maioria de nós utiliza, ele faz uma redublagem do desenho que é inocente e começa a falar palavrões que não consigo nem repetir aqui agora. Então, assim, a gente achar que um celular só vai ter conteúdo bom é um perigo muito grande. Existem aplicativos, existem meios para a gente ter uma maior segurança. E nós não devemos deixar de conversar e explicar todas as questões. A quantidade de problemas que acontecem entre crianças e adolescentes aumenta cada vez mais. Eu imagino. Bom, para a gente finalizar essa conversa, professor, fake news, a gente tem uma disseminação grande, isso marcou praticamente toda a eleição presidencial. Atualmente, até o atual presidente da República também acaba disseminando fake news em alguns compartilhamentos de conteúdo, enfim, via Twitter ou até pelo Facebook. Isso é crime também? A disseminação de fake news? Ainda, sobre a questão de fake news, não existe nenhuma legislação clara no que se trate de crimes. Na questão eleitoral, a Justiça Eleitoral já acompanha de uma forma mais
próxima, ou seja, o compartilhamento intencional de informações como essas pode ocorrer num crime eleitoral, tanto para o eleitor quanto para o candidato também. Então, no período de eleições, isso, apesar de estar aumentando cada vez mais, existe um acompanhamento da justiça eleitoral, porém, no nosso dia a dia, o simples compartilhamento talvez não seja crime. Acontece que existem algumas ponderações que o eventual julgador, o juiz, ele faria num caso como esse. Por exemplo, a primeira questão, foi intencional? Né? Ou seja, o simples compartilhamento foi intencional? O segundo ponto, qual que é o conteúdo? Né? Uma outra questão, isso causou um dano, um impacto a uma pessoa, a um grupo de pessoas, até mesmo a uma empresa? Então, todas essas questões são analisadas. O simples compartilhamento pode não ser crime, mas não quer dizer que não haja, eventualmente, um crime nesse sentido. E acontece que nós damos muito valor, né, ao que nós vemos na internet. Né? A gente vê uma notícia sensacionalista, uma simples busca por ela na internet, só eu copiar e colar na internet, né, de uma forma simples, eu já identificaria se ela é verdadeira ou não. Só que nós acreditamos em títulos, nós lemos o título de uma notícia, às vezes não vamos no conteúdo, acreditamos e criamos... Não vemos a procedência da notícia. Não vemos a procedência, e isso tudo prejudica os nossos amigos, nossos familiares e muitas vezes a sociedade. Teve um caso de uma fake news que aconteceu em Guarujá, no estado de São Paulo, que ocasionou, ou seja, alguém foi falsamente identificado como suspeito de um crime, as pessoas identificaram quem seria essa pessoa, lincharam e mataram ela. E isso pode acontecer em menor âmbito, seja na nossa família, seja na nossa escola, ou até mesmo que aqui consiga prejudicar a própria sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode ser só replicador de informação, a gente tem que adquirir mais conteúdo e simplesmente o compartilhar, mas a gente tem que tomar cuidado. Pode ser um crime em algum momento? Pode. A gente pode cometer um crime, mas muito mais do que isso, a gente perde a nossa credibilidade na internet e a gente acaba sendo desinformado, né? A gente prejudica o nosso próprio conhecimento e a gente passa depois opiniões, informações que mais destroem do que constroem, né? Tá certo. Eu conversei com o professor Fernando Pérez, falando aí sobre crimes cibernéticos e um alerta, né, para que a gente comece a checar mais os conteúdos que vamos disseminar, principalmente na internet e nas redes sociais. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e que possamos sempre utilizar a internet do modo mais correto e seguro. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!